Olá, família IBL e demais seguidores, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais. E hoje eu tenho a grata satisfação de apresentar o meu primeiro livro com o tema chamado Não é um título, é uma voz. E eu quero poder, na verdade, compartilhar um pouco contigo sobre o que significa chamado, não é um título, é uma voz. Eu acredito, na verdade, que o título, ele jamais terá condições de te oferecer um chamado. Agora, o chamado, em algum momento da sua vida, lhe dará um título. E eu quero pensar em um texto muito interessante, esse texto me chama muito a atenção. Ele se encontra lá em Lucas, no capítulo 3, no verso 2. Assim diz a palavra do Senhor. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Olha que profundo. Quem eram os sacerdotes? Quem eram os sumos sacerdotes daquela época? Anás e Caifás. Mas Deus estava se comunicando com quem? Com João Batista. Isso significa que não adianta você ter um título se você não ouviu a voz que te chama para viver um chamado que possivelmente te dará um título. Aqui João Batista, ele não tinha o título de sacerdote. João Batista não tinha vestes de sacerdote. João Batista não tinha a comida de sacerdote, casa de sacerdote. Mas ele tinha o chamado de Deus para ser a voz profética naquela geração. É disso que fala esse livro. Fala de que chamado é algo apaixonante, é você ouvir aquela voz que é inconfundível, irresistível, incomparável. Aquela voz que adentra a tua alma e silencia com todas as demais. Silencia com a voz de repente que pode competir com o teu chamado, a voz de um outro curso, um emprego, uma viagem, um título que talvez para essa geração, para esse mundo, possa ser algo muito importante, um PhD. Eu não estou lhe dizendo que Deus nos chama para sermos incultos, Deus nos chama para sermos leigos, não. Deus nos chama para fazermos o melhor. Deus nos chama para sermos o melhor a partir dele e dessa voz que ecoa dentro da nossa alma e que transforma as nossas escolhas. O chamado tem o poder de transformar as nossas escolhas. Tem o poder de focar a nossa decisão e de nos colocar dentro de um propósito, o propósito de cumprir a vontade de Deus. Então, João Batista estava no deserto e quando Deus quis falar com aquele povo, ele não falou nem com Anás e nem com Caifás, que estavam ali por um título. Ele chama João Batista e entrega a mensagem. Por quê? Porque chamado não é um título, chamado é uma voz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida.